Olá, boas-vindas ao Ladiescast. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na lei complementar que criou e organizou a carreira de policial penal aqui no Espírito Santo. Olá, um tema super relevante, né? Com certeza, fundamental para quem está aí na batalha dos estudos para concursos dessa área. Aliás, uma dica para quem está acompanhando. Se puder, pega a legislação esquematizada para seguir junto com a gente. Ajuda a visualizar os pontos, né? Ótima dica. E essa lei ela é realmente um marco. Não só cria o cargo, mas define toda a estrutura nova, né? Substitui o antigo inspetor penitenciário. Exato. É uma mudança grande, com base lá na Constituição Estadual, que agora reconhece a Polícia Penal. O artigo 1º dessa lei que a gente vai analisar já começa estabelecendo isso. Certo. Então, vamos começar por aí. Essa criação formal do cargo, da carreira. O que isso muda na prática, assim, na organização do Estado? Onde essa carreira se encaixa? Boa pergunta. Olha, a lei coloca os policiais penais numa carreira própria, sabe? Dentro da Polícia Penal do Espírito Santo, a PPS. A PPS. Isso. E a PPS é um órgão da administração direta. Isso dá um status diferente, uma estrutura mais sólida, né? É uma carreira de Estado mesmo. Entendi. Ganha uma identidade própria. E quanto às regras, direitos, deveres, qual regime eles seguem? É o mesmo de todo servidor público estadual? Então, a princípio, sim. O artigo 2º fala que eles seguem o Estatuto dos Servidores Públicos, a Lei Complementar 4694, que é a geral. A geral, tá. Mas, e isso é importante, a própria lei já avisa que vai ter uma lei complementar específica para tratar das prerrogativas, dos deveres e principalmente do regime disciplinar deles. Ah, então vai ter regra própria para disciplina. Exato. A base é a geral, mas as particularidades da função policial penal vão exigir um tratamento específico. Mostra que a carreira tem suas diferenças, né? Sim, faz sentido. E as tarefas do dia a dia, o que precisa para entrar na carreira, a lei já detalha isso tudo? Ela define os requisitos para entrar e as atribuições gerais, sim, mas ela remete a um anexo da lei para esses detalhes. Curioso que a fonte que a gente viu mencionou uma atualização desse anexo por uma lei de 2025, uma data futura. 2025? Estranho. É, um detalhe peculiar na referência, mas o ponto é, os requisitos e as atribuições estão lá, formalizados nesse anexo. Falando em formalizar, a lei traz umas definições que são chave, né? Para entender a carreira e que com certeza caem em edital. Acho que vale a pena a gente focar um pouco nisso. Sem dúvida. Talvez a mais impactante seja a definição de subsídio. A lei define como remuneração em parcela única. Parcela única. Isso. E a regra é clara. Não pode acrescentar gratificação, adicional, abono, nada disso. A ideia por trás, geralmente, é buscar mais transparência, simplificar a folha. Entendi. Mas parcela única mesmo, não tem nenhuma exceção. Ouvi dizer que algumas coisas podem ser pagas além do subsídio? Tem sim, tem exceções. O parágrafo único do artigo 4º, que define subsídio, lista o que pode. O principal é pagamento por cargo em comissão ou função gratificada, sabe? E também a gratificação por serviço extraordinário, as horas extras. Ah, as horas extras podem. Podem. Essas verbas acumulam com subsídio. É diferente do conceito de vencimento, que ainda vale para quem não optou pelo subsídio, né? O vencimento é o salário base mais outras vantagens que a pessoa já tinha incorporado. Nossa, essa diferença é crucial mesmo, para quem está entrando ou para quem já estava. E a lei também define como a carreira anda. Aqueles termos tipo classe, referência. Define sim, está tudo no artigo 4º. São termos essenciais para entender como se progride. Carreira é a estrutura toda, né? O conjunto. Isso. Classe são os degraus maiores na vertical, ligados a mais responsabilidade, mais complexidade. Referências são os passos dentro da classe, na horizontal, mais ligados ao tempo de serviço. Entendi, tipo níveis dentro da classe. Exato. E aí, promoção é quando você sobe de classe. E progressão é quando avança de referência dentro da mesma classe. Entender essa escadinha ajuda a ver o caminho de crescimento. Perfeito, deixa bem claro como funciona. Agora, vamos para a parte que, assim, interessa muita gente que nos ouve. Como faz para entrar? O concurso público. Assim, a lei detalha bem as fases do concurso, lá no artigo 5º.
É um processo, olha, é longo e bem exigente. Imagino. Começa com a prova escrita de conhecimentos. Essa é classificatória e eliminatória. Ou seja, tem que ir bem e não pode ser eliminado. Exato. Quem passa, aí enfrenta uma sequência de exames só eliminatórios. O TAF, né? Exame de aptidão física. O famoso TAF. Esse mesmo. Depois, exame de saúde, psicotécnico e a investigação social para checar a conduta pregressa do candidato. Ufa! E depois disso tudo acabou? Não, ainda tem a última etapa. O curso de formação básica. E atenção, ele também é classificatório e eliminatório. Nossa, até o curso? Sim. Não basta só passar, tem que ter um bom desempenho ali também. E, importante, só vai para o curso quem passou em tudo antes e está dentro das vagas do edital, né? E durante o curso a pessoa já é servidora? Ganha alguma coisa? Ainda não é servidor efetivo, mas a lei garante uma bolsa de estudos durante o curso. É 50% do subsídio inicial da carreira. Ah, uma ajuda de custo, então. Isso, um auxílio enquanto está lá em formação integral. E a lei também permite, se tiver justificativa técnica, que o edital traga vagas com um número diferente para homens e mulheres. Entendi. E aí, passou por tudo isso, sobreviveu, o que mais precisa para tomar posse finalmente? Além de aprovar em tudo, né, curso incluído, os requisitos básicos para posse que estão lá no artigo 8º são ensino médio completo. Só ensino médio? Sim, ensino médio completo. E TCNH, carteira de motorista, categoria B ou superior. Cumpriu isso, o novo policial penal começa lá na base. Terceira classe, referência 1. E aí começa o estágio probatório, certo? Exatamente, 3 anos de estágio probatório, está no artigo 10º, segue as regras gerais do Estatuto e regulamentos específicos. É o período para avaliar mais de perto se o servidor leva jeito para a coisa mesmo. Ok, entrada e começo definidos. E no dia a dia, como é a lotação, a subordinação? Esse policial responde para quem? O vínculo principal dele é com a Polícia Penal do Espírito Santo, a PPS. É a PPS que cuida da gestão da força de trabalho, decide onde cada um vai atuar. Certo. Só que a gestão administrativa das unidades prisionais, presídios, penitenciárias, fica com a Secretaria de Estado responsável pelo sistema prisional. Peraí, isso não vai confusão? Ele obedece à PPS ou à secretaria? É uma situação que chamam de dupla subordinação. A lei tenta clarear isso, né? Quando o policial está lá na unidade prisional, ele segue as ordens funcionais do diretor da unidade, que é ligado à secretaria. Certo, dia a dia ali. E isso. Mas a parte técnica, a hierarquia de carreira e a disciplina continuam sendo da PPS. É um modelo que tenta equilibrar a gestão do presídio com a estrutura da carreira policial. Pode ter seus desafios na prática, mas a lógica é essa. Entendi. Exige uma boa comunicação entre os órgãos, imagino. E tem um ponto interessante sobre quem dirige as unidades, não tem? Tem sim, bem lembrado. O artigo 14 diz que os cargos de direção geral das unidades e dos complexos prisionais têm que ser ocupados só por policiais penais de carreira. Ah, legal. Valoriza quem é da casa. Exatamente. Garante que a liderança conheça a fundo a realidade da função. Falando na realidade da função, jornada de trabalho. Como fica? Quantas horas? Qual regime? A lei fixa 40 horas semanais e exige dedicação integral. Dedicação integral. O que isso significa exatamente? Não pode ter outro trabalho? Significa principalmente que o policial tem que estar disponível para ser chamado em urgências a qualquer hora. Mas olha que interessante, o parágrafo único do artigo 15 diz que isso não impede acumular com um cargo de professor, se tiver compatibilidade de horário. Só que a função policial sempre tem prioridade total. Ah, entendi. E como cumpre essas 40 horas? É todo dia no escritório? Depende. Tem 2 regimes principais. O diário, de 8 horas por dia, mais comum em funções administrativas, né? Certo. E tem o regime de plantão, que soma 168 horas por mês. A escala mais comum no plantão, para quem está na linha de frente e na custódia, é aquela de 24 horas de trabalho por 72 de descanso, a famosa 24 por 72. Nossa, 24 por 72 é bem puxado. Mas dá para ter alguma flexibilidade, tipo trocar um plantão com um colega? Dá sim.
A lei permite isso, está no artigo 19. Mas tem regras, claro. Tem que avisar a chefia 24 horas antes, a compensação tem que ser feita em até 60 dias e tem que garantir um descanso mínimo de 24 horas entre a escala trocada e a próxima escala normal de quem cobriu. Entendi, tem que organizar direitinho. Isso. E tem mais um detalhe importante para o pessoal do plantão. No artigo 20, como a escala 24/72 às vezes não fecha certinho a 168 horas no mês, a lei garante 1 a 2 dias de descanso a mais no mês. Tipo uma folga compensatória. O pessoal chama de 8º plantão. Ah, para compensar as horas, justo. E se precisar trabalhar mais que a jornada normal? Hora extra, como funciona? O serviço extraordinário é previsto sim, no artigo 23, mas não é algo automático, tipo todo mundo faz. Depende de ter orçamento disponível Claro. para fazer essas horas extras. Não é uma convocação geral obrigatória. Ah, tem que se voluntariar, então. E tem limite para essas horas? Tem, e é um limite que foi diminuindo com o tempo. A lei criou um cronograma para reduzir o máximo de horas extras mensais, começou mais alto e vai chegar a 6 horas por mês a partir de dezembro de 2025. 6 horas? Bem pouco. Bem pouco. E essas horas extras devem ser feitas de preferência em atividades operacionais, lá nas unidades ou em escoltas. Tem regras de descanso antes e depois. Não pode trocar essa escala extra com um colega e, importante, não incorpora para aposentadoria. Entendido. Bastante regra para hora extra. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da lei, um ponto que parece muito central é a avaliação de desempenho. Como ela funciona? Ela é fundamental. É anual e obrigatória para todo policial penal. Está nos artigos 17 e 18. É uma ferramenta-chave para a gestão de pessoas e, mais ainda, para avançar na carreira. Obrigatória mesmo. Sim. E a lei até destaca que o próprio policial tem que ficar atento aos prazos da avaliação dele e assinar, concordando ou não com a nota, mas tem que assinar para mostrar que tomou ciência. Então, não é só para inglês ver, né? Essa avaliação tem consequência real na carreira. Totalmente. As regras detalhadas vêm em outro regulamento, mas a avaliação de desempenho é o principal critério para conseguir a promoção, que a gente vai falar já já. A lei até responsabiliza o chefe que atrasar a avaliação para não prejudicar o servidor. É levado bem a sério. Certo. Então, vamos conectar isso. Como é que o policial penal sobe na carreira? Como ele passa para outra referência ou outra classe? São 2 movimentos principais, progressão e promoção. A progressão é mais simples, é o avanço horizontal. Você passa para a referência seguinte dentro da mesma classe. Ah, o passo lateral que você falou. Isso. A regra geral é acontecer a cada 2 anos de efetivo exercício. Mas isso só conta depois que você passa pelo estágio probatório, tá? Aliás, quando você é aprovado no estágio, já ganha a primeira progressão. Legal, mas imagino que nem todo afastamento conte como tempo de efetivo exercício, né? Se o policial tira uma licença longa, por exemplo. Exato. O artigo 31 lista o que interrompe a contagem desse prazo de 2 anos, o chamado interstício. Por exemplo, se levar uma punição disciplinar, se tiver falta sem justificativa, se tirar certas licenças como para interesse particular ou licença de saúde por muito tempo. Entendi. Mas, importante, o parágrafo único desse artigo traz exceções. Tem afastamentos que não interrompem a contagem, tipo licença maternidade, paternidade, acidente de trabalho, mandato sindical, ou se for chamado para um cargo comissionado no próprio Executivo Estadual. Ok, essa é a progressão, mais ligada ao tempo. E a promoção, a subida de classe, essa parece ser mais disputada. Bem mais. A promoção é a passagem para a classe seguinte, e não é automática, é um processo seletivo mesmo, competitivo. Está lá no artigo 35. O servidor tem que se inscrever, cumprir requisitos. Competitivo como? Porque tem limite de orçamento. O gasto total com promoções não pode passar de 2,5% da folha da carreira. A lei até garante um mínimo de promoções, para não travar tudo, mas ainda assim é limitado. Não é todo mundo que está apto que necessariamente vai ser promovido naquele ano. Entendi. E quais são os requisitos para a pessoa poder, pelo menos, concorrer a essa promoção? São basicamente 2 grandes requisitos. Primeiro, o tempo na classe. Tem que ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício na classe atual.
Esse tempo também pode ser interrompido por motivos parecidos com os da progressão, punição, certas licenças, afastamentos. 5 anos na classe. Isso. E se o servidor estiver respondendo a processo criminal ou de improbidade, por exemplo, o direito à promoção fica suspenso até acabar o processo. Certo. E o segundo requisito? O segundo são os cursos de aperfeiçoamento profissional. A lei exige uma carga horária mínima de cursos, e essa carga vai aumentando conforme a classe. E os cursos têm que ser feitos durante esses 5 anos que ele está na classe atual. Ah, tem que estudar sempre. Exatamente. Para ir para a segunda classe, precisa de 200 horas aula. Para a primeira classe, 250H. Para a classe especial, 300 horas. É uma forma de forçar a atualização constante do profissional. Então, não basta o tempo. Tem que mostrar que se qualificou. E como é feita a classificação? Quem passa na frente na promoção? A classificação é por pontos. O artigo 38 detalha isso. Os critérios são a média das últimas avaliações de desempenho, que é o que pesa mais, vale até 60 pontos. A avaliação de novo. Sempre ela. Depois, conta ponto ter cursos de qualificação, aqueles mais longos, tipo pós-graduação, e cursos de aperfeiçoamento além do mínimo exigido. Isso vale até 40 pontos. E olha só, falta injustificada, tira ponto. Tira ponto. Sim, 1 ponto a menos por falta injustificada no período. A ideia é clara. Premiar quem tem bom desempenho no trabalho e quem investe em se capacitar. E como calcula essa pontuação na prática? A média das avaliações é simples, mas e os cursos? Qualquer curso vale? A média pega as últimas 5 avaliações válidas. Para os cursos, tem uma tabela específica na lei, no anexo 3, que dá os pontos para cada tipo de curso. Só valem os cursos concluídos dentro do período de 5 anos e que foram registrados na inscrição para promoção. Tem que registrar antes. Isso. Não pode usar o mesmo curso mais de uma vez para pontuar. E tem uma exceção. Cursos de qualificação feitos antes de entrar na carreira podem valer na primeira promoção. E se empatar, tem critério de desempate. Mais pontos de curso, mais pontos de avaliação, mais tempo na classe, mais tempo na carreira e, por último, a idade. Nossa, é um processo bem detalhado. Tem edital, inscrição, classificação, recurso. Parece burocrático, mas pelo menos é transparente, né? Exatamente esse o objetivo. Dar clareza, previsibilidade. A lei define até quem faz o quê. Tem uma comissão permanente de promoção, a área de RH que calcula o tempo, a academia da Polícia Penal que cuida dos cursos, tudo para garantir que seja organizado e baseado em critérios objetivos. A promoção sai com efeito a partir de 1º de julho de cada ano. Ufa! Promoção é quase um concurso dentro da carreira. Agora vamos para outro ponto super importante, principalmente para quem já era inspetor penitenciário quando a lei saiu. Como ficou a situação deles? Esse é um ponto nevrálgico, né? O artigo 52 foi direto ao ponto. Quem era inspetor penitenciário foi automaticamente enquadrado no novo cargo de policial penal. Ninguém ficou para trás. Automático. E a remuneração? Passaram para o subsídio também automaticamente? Não, aí foi diferente. A lei deu a eles e também aos aposentados e pensionistas com paridade o direito de escolher, de optar pelo regime de subsídio. Ah, uma opção. Isso, mas uma opção irretratável. Uma vez que optou, não volta atrás. E optar significava abrir mão de todas as vantagens, gratificações que recebiam antes, porque elas foram consideradas absorvidas pelo valor do subsídio. Quem não quis optar, continuou no regime antigo, de vencimentos. Entendi. Uma decisão bem séria, com impacto para sempre. E quem optou? Como foi encaixado na nova tabela de classes e referências? Caiu na primeira classe, referência 1? Não necessariamente. O enquadramento levou em conta o tempo de serviço que a pessoa já tinha como inspetor. A lei trouxe regras e tabelas para isso nos anexos. A ideia foi tentar posicionar cada um na nova estrutura de um jeito que fizesse sentido com a história dele na carreira anterior. E essas tabelas de subsídio, os valores, já estão todos valendo? A lei trouxe várias tabelas sim. Anexos 7 a 11. Os valores foram sendo implementados aos poucos, de forma escalonada.
Começou em julho de 2023, teve ajuste em dezembro de 2023 e tem previsões para dezembro de 2024, 2025 e 2026. Um aumento gradual. Isso. E um ponto importante. A lei garantiu que o dinheiro dessa mudança fosse pago retroativamente a 1º de julho de 2023. Teve também uma promoção meio que excepcional em 2023 para quem já estava na carreira para ajudar nesse começo do novo plano. E para fechar o ciclo da lei, ela entrou em vigor assim que foi publicada, deu 180 dias para o governo regulamentar o que precisava e, claro, revogou a lei antiga do inspetor penitenciário. Matou a carreira antiga e criou a nova. Excelente panorama. Olhando para tudo isso que a gente conversou, se fosse para destacar os pontos essenciais para o pessoal que está estudando para concurso fixar na memória, quais seriam? Olha, acho que o crucial é entender. Primeiro, a carreira agora é polícia penal, está formalizada, tem estrutura própria. Segundo, a regra de remuneração é o subsídio, parcela única com poucas exceções. Terceiro, o concurso é puxado, várias etapas eliminatórias e classificatórias. Muita atenção nas etapas do concurso. Muita. Quarto, a avaliação de desempenho é anual, obrigatória e pesa demais na carreira. E quinto, talvez o mais importante para quem pensa a longo prazo. Para subir de classe, promoção, não basta tempo. Tem que ralar nos estudos, fazer cursos, porque é competitivo e baseado em mérito. Então, resumindo a ópera, é uma carreira mais estruturada, com um caminho mais claro para seguir, mas que exige um comprometimento constante do servidor, né? Desde o início e ao longo de toda a vida funcional. Exatamente. É uma profissionalização, sem dúvida. Regras mais claras para entrar, para crescer, para ganhar. E isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar para o futuro, né? Qual? Como será que essa estrutura, que valoriza tanto a avaliação contínua e a capacitação para poder progredir, vai moldar o perfil do policial penal aqui no Oeste a longo prazo? Que tipo de profissional essa carreira vai atrair e formar? E que desafios ou até oportunidades essa formalização toda traz para a segurança pública do Estado como um todo? Ótimas perguntas, ficam aí para reflexão. E para quem quer ter certeza que não vai esquecer nenhuma das regras, prazos, detalhes para a prova, para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki. Isso aí, ferramenta poderosa. Com certeza, agradecemos demais a audiência em mais essa análise aqui no Legiscast.